Todos sejam bem-vindos a mais esta mensagem. E agora vamos falar sobre, hoje, desta semana, vamos falar sobre santificação. Santificação. E eu gostaria de abrir em Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Eu gostaria de abrir... Portanto, aqui diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, é muito importante a santificação para nós. Então, e o que é isto? É tornar-nos bons? É tornar-nos bonzinhos? Não. Santificação também é uma decisão. Assim como perdoar é uma decisão, assim como aceitar Jesus é uma decisão, assim como a fé é uma decisão, assim como também confiar no Senhor é uma decisão. Em todas estas decisões têm de ser tomadas por nós e não é porque os outros a desejam ou gostariam de estar em nós que essa santificação acontece. Tudo se resume a uma coisa, a Deus, a nosso Deus Senhor, a quem estamos a servir. Nós temos que pensar sempre que nós estamos a servir para Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós estamos a servir a Trindade Divina. Foi Ele que nos trouxe e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, como é que se faz a santificação? Realmente, ao nós aceitarmos Jesus, fomos justificados pelo que Ele fez na cruz por nós. Pela sua morte, fomos justificados pelo sangue dele derramado. E há um processo que aconteceu, uma santificação que aconteceu nessa altura. Mas depois existe da nossa parte uma santificação progressiva que nos aproxima de Deus. Porque sem essa santificação progressiva, nós nunca veremos o Senhor. Há coisas que nós fazemos que às vezes não agradam a Deus. E você pode me perguntar, então como é que eu sei se estou ou não a agradar a Deus? E eu pergunto, qual é o seu relacionamento com Deus? Você está a receber direção de Deus? Se não está, então que relacionamento tem com Ele? Eu sou casado. Mas se eu não falar com a minha esposa nunca, e ela não falar para mim, que relacionamento eu tenho com ela? Como é que nós nos conhecemos realmente um ao outro? Como é que falamos um ao outro aquilo que gostamos um do outro? Tem de haver um desejo da nossa parte de estar com o Senhor, de estar com Deus. Só assim, realmente, podemos estar com Ele. Eu creio que isto aconteceu com todos. Todos nós já namorámos, não é? Eu namorei, vim a casar, e eu tinha um desejo de estar com a minha esposa, de estar ao pé dela. Eu queria estar ao pé dela. E então ia de carro até onde ela morava, que ainda era alguns quilómetros, e ia ter com ela, para estar com ela. Até aí nós não estamos dispostos, não é a percorrer alguns quilómetros, é a estar quietos perante o Deus, para Ele nos dar a sua direção. A sua direção vem, muitas das vezes, por ler a palavra de Deus. O estar só a ler, Deus de repente, no meio de um versículo que nós estamos a ler, de repente esse versículo parece que para nós faz todo sentido. Deus acabou de falar connosco. Acabou de nos dar direção para alguma coisa da nossa vida. Nos mostrou alguma coisa que Ele não agrada, que Ele não gostou que nós fizéssemos. E quando nós vemos isso, temos que pedir perdão a Deus. À medida que o nosso relacionamento com Deus vai aumentando, à medida que
Nós sabemos quando fazemos mal ou não sabemos, porque nós ficamos tristes. E esse é o sinal que não agradamos a Deus. É o sinal do que fizemos não foi de agrado a Deus. Então aí pedimos perdão a Deus e tudo volta ao normal. Isto é santificação. É um caminho de mão dada com Deus. É um caminhar constante com Deus. Agradando em tudo, fortificando em toda a boa obra, como está escrito em Colossenses 1:9. 1:9 e 1:10, 1:11, por aí para baixo. Então, esse relacionamento, só com esse relacionamento, nós poderemos ter uma santificação. Não é pelos meus atos. Ouçam, os meus atos exteriores podem ser bons. Eu posso não adulterar. Eu posso não falar mentira. Eu posso não magoar ninguém. Mas se na minha mente eu prevaricar, eu cobiçar alguém, eu já pequei perante Deus e ninguém sabe. No entanto, estou errado perante Deus. Jesus falou e disse: aquele que cobiçar a mulher alheia será réu de juízo. Então, santificação é uma decisão pessoal. Porque só assim pode haver. Você pode mostrar a toda a gente e realmente perante toda a gente você pode parecer uma pessoa realmente como deve ser, honesta, mas no seu íntimo Deus sabe tudo. Se você não está a agir corretamente. Deus sabe. Então que santificação existe? Existe perante os outros, perante todos os terrenos, mas não existe perante Deus. Eu não estou a dizer que isso está a acontecer com você. Eu estou a fazê-lo só unicamente pensar sobre o assunto. Porque a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Portanto, a santificação é um processo que tem de ser feito, mas é um processo de mão dada com Deus. É um processo que só assim podemos estar junto a Deus. Só assim. Não há outra forma. Porque Ele é que nos mostra o que está errado, o que está certo. Ele é que nos mostra e nos toca. Eu tenho ouvido muitas das vezes cristãos: eu gostava tanto de ouvir a voz de Deus. Ouça, eu vou lhe dizer uma coisa. E Deus gostava tanto de falar consigo. No entanto, não pode. Porque você não deixa. Não é Ele. Somos nós. Eu busquei durante bastante tempo a presença do Senhor, a direção do Senhor, e obtive-a. Mas ainda agora, neste momento, se eu estou demasiado ocupado e não busco o Senhor por qualquer assunto, Ele não se intromete na minha vida e não me dá a direção que eu precisava. Mas Ele é Deus e continua a ser. Mas não interfere na nossa vida pessoal. Interfere quando nós dizemos, quando nós pedimos, quando nós buscamos até Ele. Isto é a mesma coisa que um pai perante um filho que já está casado. Esse filho está casado, toma as suas decisões, faz o que quer, para aqui e para ali, e o pai pode saber de uma decisão ou outra, mas não diz nada. Mas se esse filho for pedir conselho ao pai, o pai lhe dará o melhor conselho. É exatamente isso que acontece com Deus. Se nós buscamos, Ele nos dará o conselho e nos fará saber o que realmente é bom para nós. Se não buscarmos, Ele ficará calado. Mesmo depois de você já ter um bom relacionamento ou ter um relacionamento com o Senhor. Portanto, só assim se poderá ter santificação. Só assim. Ouça, e isto não é dado para pessoas
que pronto, estou num determinado patamar. Desculpem lá, mas isso para mim não pega e não funciona. A Bíblia diz em Romanos: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. São todos os que são guiados. Então cabe a cada um de nós ser guiado pelo Senhor, a mostrar os nossos erros. Eu lembro-me que ao princípio de ser cristão, Deus permitiu-me a mim algumas coisas que eu achava que era normal e não era coisa, e agora percebo que não era normal. Agora percebo que agia errado. No entanto, Deus permitiu. Porquê? Porque estava a iniciar-se um processo de santificação em mim. Eu lembro-me de uma vez, logo ao princípio, mesmo no princípio, tinha acabado de receber a Jesus há dias mesmo, semanas talvez. Eu lembro-me que alguém chegou ao pé de mim e me fez um peditório para uma imagem. Um peditório, não era para imagem, mas era para uma festa por causa de uma imagem, por causa de uma santa, uma escultura. E a pessoa até me perguntou, mas vê lá, não há problema nenhum. E eu dei. Não foi dar, era uma rifa até, inclusive. Depois de eu ter feito isso, eu senti tanta tristeza dentro de mim. Eu entendi o erro que eu fiz. Eu desagradei a Deus, mesmo comprando aquela rifa. A partir daquele dia eu rasguei imediatamente a rifa. Não sei se me saiu, se não saiu, pouco me importa. Eu sei que rasguei e nunca mais fiz o mesmo. Por isso é que a partir daí também nunca mais joguei em coisa nenhuma, em qualquer tipo de jogo, o que chamam os jogos de azar, ou rifas, ou seja o que for, nunca mais. Porquê? Eu sei o que é que eu senti. Eu sei o que é que eu desagradei a Deus. Até eu pedi perdão depois a Deus, voltei a estar bem com Deus e o processo de santificação continuou. Ainda agora continua. E há de continuar. E quando eu partir deste planeta, eu não vou estar completamente santinho, porque isso vai ser impossível. Mas vou ter um processo feito com Deus, de mãos dadas com Ele, buscando a sua vontade, agradando-lhe em tudo. Isso é a santificação. Portanto, santificação não é eu não faço isto, não faço aquilo, não faço aquilo outro, não tenho que ter cuidado com ele, não posso agarrar e pensar estas coisas, não posso ver aquele programa de televisão, não posso ver aquela outra coisa. Realmente eu protejo-me de ver certas coisas. O próprio Paulo diz isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu sei o que é prejudicial para mim. Há filmes, há certos tipos de filmes que eu não consigo ver, não posso ver. E, no entanto, os filmes para algumas pessoas que não têm nada de mal, para mim, alguns têm. Mas eu sei. Por exemplo, em questão se o filme tiver alguma coisa a ver com vingança, eu não posso ver esse filme, nem me convém ver a mim. Porque me afeta pessoalmente. A vingança é do Senhor e só a Ele pertence. Mas há pessoas que veem o filme e não são afetadas por isso. Portanto, o tipo de santidade que é para uma pessoa pode não ser para outra. Mas isso só o relacionamento com Deus. Só o relacionamento com Deus me pode mostrar o que é certo, o que é errado.
Então, em tudo o que temos estado a ver, já percebemos que santificação não é apenas faz isto, não faças aquilo, não faz aquilo outro, anda assim, anda daquela maneira, veste daquela forma. Não tem nada a ver com isto. Claro que nós devemos andar decente perante os outros. Claro, indiscutível. Mas não há uma obrigatoriedade de que seja do que for. Isso não quer dizer santificação. Santificação é uma separação do mundo. Separação do mundo não quer dizer que nós somos arrancados deste mundo. O próprio Jesus disse: eu não peço a ti, Pai, que os tires deste mundo, mas peço que os guardes. E a melhor forma de Deus nos guardar a nós é avisar o que é que está errado na nossa vida. Mas vamos abrir mais um versículo, vamos abrir em 1 de Pedro, 1 de Pedro 1. Peço perdão. Pedro 1,15 e diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então devemos de andar em temor. Temor perante Deus. Respeito. Amor, carinho para com Ele. Nós não devemos olhar para Deus como aquele carrasco, mas como um pai amoroso. Um pai que realmente nos ama. Amou de tal maneira que deu o seu filho por nós. Deu o seu filho por nós. Vamos abrir em 1 de Coríntios, 2 de Coríntios 7, 1. Paulo escreve a Coríntios, nesta segunda carta aos Coríntios, e então aparece: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Então diz aqui que pelas promessas de Deus purificamos de toda a imundície da carne, mas também do espírito. Será que nós conseguimos arrancar coisas do nosso espírito? Realmente? Se nós dermos ordens em nome de Jesus, isso pode acontecer. Mas há certas coisas que durante anos permaneceram em nós. Anos. Durante anos lidamos com pessoas que eram amigas e as mesmas piadas, os mesmos tipos de coisas não boas. Nós insistimos durante anos. Então, como é que isso sai? Só com a perseverança em Deus. Só com o nosso desejo que isso saia. Deus é um perfeito cavalheiro em todos os níveis. Todos os níveis. Nós, ao aceitarmos Jesus, realmente Ele entra para o nosso coração e nos vivifica espiritualmente. Mas o que é que acontece depois? Depois Ele fica à espera de nós próprios. De nós começarmos a dar o nosso coração todo para Ele. Não só uma parte. Mas Ele fica à espera do convite da nossa parte. O convite para entrar na sua vida. O convite para o abençoar.
O convite que se faz a Deus dizendo: Senhor, entra na minha vida e limpa o meu ser. Se você não disser isso, Ele nunca o vai fazer. E por isso há cá alguns cristãos que a gente olhamos para eles, não há diferença entre eles e o mundo, são iguais. Agora aqueles que se decidiram a andar com Deus, esses oram a Ele e pedem que o limpe. Há coisas que eu acho que ainda faço errado. E eu peço a Deus ajuda. Que me limpe, que me purifique. Mas isso é um assunto entre mim e Ele, entre mim e Deus. Não é entre mim e mais alguém. Santificação é um relacionamento pessoal com Deus. Não é com A, B, C, não é com uma comunidade, não é com nada disso. Santificação entre mim e Deus. E temos que entender muito bem isto. Neste processo, só vai trazer bênção para nós. Por estas promessas, pelas promessas de Deus, nós somos purificados. Nós somos abençoados. Em nome de Jesus. Então, falámos esta semana sobre santificação. E nesta santificação, acima de tudo, é o nosso relacionamento com Deus que tem que estar em primeiro lugar. Porque assim, como lemos no versículo anterior, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Só assim podemos estar com o Senhor. Muito boa semana, uma boa continuação. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.